Uma das maiores angústias do ser humano sempre foi a questão do sentido da vida. Qual é a razão de estarmos aqui? E essa questão do sentido, da busca pelo sentido, não faria sentido se não houvesse o sofrimento, se não houvesse a dor, se não houvesse o tédio. Jean-Paul Sartre, o grande filósofo francês, fala em náusea diante da vida. O que é a náusea? Você já se sentiu com náusea num ônibus, ou num navio, ou mesmo num carro? O que acontece? Você se sente mal, desconfortável, você está indo, mas você não vê a hora de chegar. E muitos de nós vivem a vida assim, nesse estado de náusea, de mal-estar. Vivemos uma existência ansiosa, assustada, com medo, com culpa. De certa forma, cansados com essa competitividade da vida, dessa pressão que muitas vezes nós não escolhemos. Mas mesmo assim, nós temos que continuar andando. A jornada não pode parar e o objetivo único é chegar. Então, a pergunta sobre o sentido da vida vem do sentimento de ausência de sentido. Uma pessoa plena não questiona o sentido. Ela está plena e o sentido é a plenitude. A ausência de sentido, ela só pode vir da dor, do sofrimento que cria essa falta de sentido. E quando falamos de sofrimento, é importante saber que, na verdade, só existem dois tipos de sofrimento, duas categorias. O sofrimento físico, que é a dor que vem de um osso quebrado ou de um músculo distendido, por exemplo, e a dor psicológica. A dor física raramente é um problema. Ela existe, mas ela é algo temporário e pode ser tratado muitas vezes com um simples analgésico. Ela passa. O problema é a dor psicológica, que alguns até preferem chamar de a dor da alma, mas que não tem nada a ver com a alma. Ela é muito mais uma dor da mente. E essa é a dor que nos leva diante do problema da falta de sentido da vida. E que é um problema cruel, crucial. E se existem dois tipos de medo, duas categorias, o físico e o psicológico, é importante saber também que existem três tipos de sofrimentos psicológicos. O primeiro é o sofrimento que vem do futuro, que são sentimentos como medo, ansiedade, a preocupação, a insegurança. O segundo é o sofrimento que vem do passado, que são os ressentimentos, o ódio, a culpa, a inveja, o ciúme, o próprio tédio. E a terceira categoria são os sofrimentos existenciais. Esses são os sofrimentos que vêm dos medos psicológicos, que é o medo de fracassar, da pobreza, da doença, da saúde, da indiferença, da violência, e que também, de certa forma, são sofrimentos vinculados ao futuro. E aí, preste atenção, a maioria dos nossos desejos, dos nossos anseios, essa nossa busca desesperada por reconhecimento, por valorização, por validação, por dinheiro, por bens materiais, tudo isso é motivado pela tentativa de eliminar esses três tipos de sofrimentos psicológicos. E é por isso que você sofre, porque você tenta eliminar o sofrimento através daquilo que cria o sofrimento. Nós acreditamos que a falta de sentido da vida está na ausência ou na falta de coisas materiais. O pobre pensa que ele sofre, que ele não vê sentido na vida porque não tem dinheiro. E às vezes ele trabalha duro durante anos para criar riqueza e de repente ele se vê diante da riqueza, mas percebe que o vazio
a náusea, a falta de sentido continua. E é exatamente quando ele se vê numa enrascada maior, numa frustração ainda maior. E muitas vezes o que ele faz? Passa a buscar mais e mais coisas materiais para tentar eliminar esse vazio, acreditando que esse é o caminho. O que fazer então? Você pode criar toda a riqueza e sucesso do mundo, não tem problema algum. Mas você precisa entender que isso não vai eliminar o vazio, o medo, o ressentimento, o tédio, a inveja, o ódio, a culpa. Que, aliás, isso possivelmente vai aumentar esses sofrimentos. E, por consequência, vai aumentar também a falta de sentido ou o problema da falta de sentido. Por isso é mais sábio buscar primeiro o sentido da vida. Quando você conseguir isso, tudo mais lhe será acrescentado. Então, essa reflexão de hoje, eu quero que você pense sobre isso e não esqueça de deixar um estou presente nos comentários. Esse é o nosso código secreto. Tamo junto.